Da aula do seminário. Vai dar? Pode? Ligou ela? Deixa ela aí. Não tá latindo? Não Não tá latindo. Ah, não, dela que eu pensava que ela tava ali fora. Hoje tá vazio, hoje tá vazio. Só fala agora. Cadê? Aí, Dudu. Boa noite, Tia. Boa noite. Boa noite, Nicolas. Oi, boa noite. Eu não posso falar muito porque tô Resfriado? gripado. Ok. Tô. Tá? Mas eu vou escutar a aula, tá? Obrigado. Tá bom. Eduardo, quando eu fui... Como é que eu faço para chamar as outras pessoas? Porque quando eu tava chamando vocês, acho que faltou mais algumas pessoas para chamar. Mas eu falei com o Daniel, com... Acho que a Sara que eu não falei. Vou chamar eles aqui. Tá. Parei até agora. Oi? Eu parei até agora. Sério? Tava fazendo o quê? Eu tava com o missionário agora. Sério? Missionário com as sisters? Aham. Lá do Jardim Leão. Ah, tava fazendo coisa com eles? Aham. Ah, entendi. Ganhei uma Sério? plaqueta, tia. Ih, ganhou? Tu me mostrou aquele dia. É. Tá todo bobo, né? Então tá bom. Vamos lá, deixa eu ver. Quem é o final 02 que eu tenho que salvar? É o filho da Ellen? 02? É. Deixa eu ver aqui. É 8198-4802. Vou ver aqui agora. Boa noite, Daniel. Boa noite. Tá no futebol? Acho que sim, acho que vai ter. Ah, ainda vai ainda? Não sei não. Então, boa noite para todos. E estamos pra gente começar nossa aula hoje, porque já são 7h05. 7h05. A gente vai começar com uma oração. Então, eu gostaria de pedir o Eduardo. Pode, Eduardo, fazer para nós? Sim, sim. Tô. Querido Pai Celestial, eu gostaria de agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma noite, que essa bênção tenha terminado, Pai.
Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, Pai. Que o Senhor nos dê orientação e que a gente tenha uma boa aula, Pai. E que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então a aula de hoje a gente vai aprender sobre o profeta, né, que ele sucedeu seu pai, que é o livro de Enos que a gente vai aprender agora. E quem foi Enos para vocês? Quem sabe me responder? E quem teve a oportunidade de estudar a aula, né? E eu gostaria de estar começando a aula perguntando para vocês se vocês sabem quem foi Enos, no qual a gente vai tratar hoje da aula. Ninguém estudou a aula do Vem Segue dessa semana? Então, acredito que ninguém, né? Então, a gente está... Agora, a gente terminou já de Jacó, que a gente estava estudando o livro de Jacó. Então, Enos é o filho de Jacó. Então, quando ele terminou lá os seus escritos, lá na placa, né, que a gente aprendeu, ele entregou essas placas para o filho dele, que é Enos, né, para continuar a fazer lá o registro, né? E Enos teve uma experiência, vocês ao decorrer da vida de vocês, quando vocês forem estar estudando o livro de Mórmon, vocês, toda vez que falarem oração, vocês vão lembrar da experiência de Enos, né? Então, aqui no manual está solicitando para que possa perguntar para vocês se vocês já se perguntaram como receber o perdão de seus pecados. Vocês já se perguntaram? Como eu posso receber o perdão pelos meus pecados? Daniel, você já se... Pode responder. O que acontece quando eu recebo perdão? Se você já se perguntou como pode receber o perdão para os seus pecados. Eu acho que é quando eu confesso, né, ao Senhor, me humilho ao Senhor, né, mediante oração, e falo que me arrependo, né, pelos meus pecados, né, peço perdão ao Senhor e me esforço ao máximo para não repetir aquele erro. Isso mesmo. Então, a gente vai começar agora nas escrituras a aprender um pouco sobre isso que o Daniel respondeu pra gente, né? Que Enos, ele teve uma experiência muito legal e ele lembrou muito, né, do que o seu pai Jacó sempre ensinava para ele. Então, depois a gente vai, no decorrer da aula, a gente vai aprender a importância disso, né, de estar sempre ensinando. Então, vamos lá começar lá no Enos, no 1, versículo... Vamos começar logo do começo para a gente ver o que está acontecendo aí. Quem pode ler Enos 1, no versículo 1? Pode ler, então. Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma, e também prestei sinais de uma estação do Senhor, e bendito seja o nome do meu Deus por isso. Então, quem era o pai de Enos? Jacó. Isso, Jacó era o pai de Enos. Então, o que ele está falando aí, Juliana? Ele estava mostrando a gratidão que ele tem ao pai dele, e instruiu ele nos caminhos corretos. Muito bem. Isso mesmo. Então, vou ler o versículo 2 e assim, quem sentiu o desejo, a gente vai terminar nessa parte até o versículo 8. Então, vou ler agora o 2. E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Quem pode ler o 3? Sara pode ler? Sara? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Enos 1. Aí você vai ler agora o versículo 3. Tá.
É no 23. Isso. Eis que saí para caçar animais das florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Então, comentando, boa noite, Nicolas. Tudo bom? Então, nessa parte aqui, a gente aprende o quão é importante a gente estar falando do Evangelho, né, para nossos entes queridos, nossos amigos, né? Por mais que a gente ache que eles não assim dão ouvido, assim como Jacó passou para o seu filho, né, que depois que ele estava lá sentiu fome, né, fome física, que ele estava querendo se saciar, e ele lembrou naquele momento dos ensinamentos que o pai dele tinha dado para ele, né? E ele teve essa reação, né, no 4 que a gente vai aprender. Né? E ele lembrou, antes de ler o 4, né, sobre frequentemente que o pai dele falava sobre a vida eterna. E a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Então ele pôde lembrar daquelas palavras. Né? Então é muito importante a gente ter a oportunidade de falar com nossos parentes, né, com as pessoas à nossa volta, o Evangelho, né? Por mais que a gente ache que eles não dão ouvidos, eles podem ter, né, esse momento, né, ou algum momento da vida deles que eles possam ter, assim como Enos, né, essas palavras penetrar no coração deles. Então isso é muito importante, eu gostei muito dessa parte. E agora vamos pular para o 4 e ver o que aconteceu. Pode ler, Kaique. Pode ler, Kaique, o versículo 4? Não ouviu não, Kaique? Eu estava mutado. Eu estava vendo a janela para mudar. Pode ler para mim o versículo 4? Pode. Minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e me chamei, clamei-lhe em fervorosa oração e súplica, na minha própria alma. Me clamei o dia inteiro, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz, até que ela chegou ao céu. Então, o que você pode aprender com esse versículo, Nicolas? Quando ele fala que minha alma ficou faminta e ajoelhei-me ante meu Criador. Então, uma maneira que a gente aprende, né, de a gente, quando da oração, como a gente pode também se manifestar ao Senhor na oração, né? Por mais que às vezes a gente não tenha oportunidade de orar ajoelhado, né? Mas quando a gente quer clamar ao Senhor, quer fazer um pedido, aqui ele estava pedindo muito para que o Senhor pudesse, né, para que os seus pecados fossem perdoados, a gente pode ter essa maneira, né, de levar nossa súplica ao Senhor, orar ao Senhor e orar com reverência, orar ajoelhado, né? E uma coisa importante que ele falou, né, que clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido. Então a gente vê aí que ele orou bastante, né? E orou para que o Senhor pudesse perdoar os pecados dele, né? Então a gente vê que a alma dele estava aflita, né, pelos seus pecados, né? Então, graças ao Pai, né, o Pai Celestial, a gente tem a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, né? E a gente tem o poder da oração na nossa vida, que a gente pode elevar nossas súplicas, nossas orações a Ele. Isso com certeza, né? Assim como o Daniel falou, né? Se a gente orar com todo o nosso coração, com certeza o Senhor vai nos abençoar e vai nos perdoar, né? E se a gente também não voltar a cometer. Quem pode ler o 5 agora? Deixa eu ver, Eduardo, pode ler o 5, Eduardo? Eduardo sumiu.
O Nicolas pode ler, Nicolas? Deixa eu anotar aqui quantos alunos para depois eu passar para a dama, depois eu esqueço. Nicolas, pode. Quem puder ler o 5, pode ler, gente. Eu posso ler. Pode ler, Juliana? Por favor. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. Então, o Senhor, né, através desse, né, de Enos ter, né, orado a ele de todo o coração, com todo o seu clamor, dia e noite, o Senhor, né, respondeu a ele que seus pecados eles estavam perdoados, né? Então, qual os sentimentos que vocês têm, né, quando vocês, com certeza a gente já teve a oportunidade de orar ao Senhor. Não sei se foi por pecados ou se foi de uma outra forma, querendo uma bênção. Qual, assim, vocês já tiveram um sentimento, assim, de o Senhor ter ouvido a oração de vocês e vocês sentirem paz? Quem pode falar de uma experiência da oração na vida de vocês? Ou até mesmo na vida cotidiana, ou numa prova que vocês estavam muito passar, ou uma experiência sobre a oração? Eu acredito que vocês têm. Eu posso falar. Pode, Daniel? A ver com o sacerdócio. Que antes de eu receber o sacerdócio, aí eu sempre orava bastante pra o Senhor me ajudar, né, a exercer esse poder com sabedoria e sempre estar digno, né, de ter ele. Aí eu senti que o Senhor ele me ajudou depois que eu fiz essa oração. E é isso, né? Do poder do sacerdócio na minha vida. E qual foi o teu sentimento, Daniel? De felicidade, de consolo, de paz celestial. É muito bom, né, quando a gente olha que a gente pode ter, né, assim, a resposta sim, né, e é muito bom. Alguém mais quer falar de alguma experiência? Da Eu oração? estava passando por alguns problemas e eu estava bastante nervosa. Aí eu orei, assim, e enquanto eu orava, eu sentia uma paz e um pensamento veio na minha cabeça, que era que ia ficar tudo bem. Isso mesmo. Então, assistindo uma aula, né, dessa aula da semana, então tem o pessoal, né, que eles dão sempre a aula do Vem Segue-me, tem lá no YouTube que é Marta e Maria, que elas também explicam muito sobre a aula, e também tem o Lucas Guerreiro, que eu sempre falo com vocês, eu gosto muito da aula deles, né. Então, falando dessa parte da oração, né, a gente às vezes costuma, a gente até aprende também, que tem que, até mesmo Jesus Cristo ele sempre falava que seja feita a tua vontade, né? Então a gente ora, né, e a gente fala que seja feita a vontade do Pai Celestial. E elas falaram também que uma coisa que é bom a gente orar é para, além de orar, né, para que possa ser feita a vontade dele, a gente orar para que a gente possa, às vezes, receber um não, ou às vezes esperar o momento certo para aquela bênção acontecer na nossa vida. Às vezes não vai acontecer, a gente não sabe, né? Às vezes a gente deseja tanto que uma coisa aconteça, mas a coisa não acontece. E lembrando disso, agora na conferência agora desse ano que a gente acabou de assistir, acho que foi o Jeffrey Holland, uma coisa assim. Não, ele estava muito doentinho, né? Ele e a esposa dele. Então, ele até falou que o nome dele deveria estar em todo o altar do templo, né? Porque muitas pessoas oraram para que eles pudessem ficarem curados, né? Acho que eles dois estavam com Covid,
Então, na igreja toda estavam orando por eles e a esposa dele veio a falecer. E ele não. Então, ele falou, né, que a gente tem que saber, né, da vontade do Senhor. Né? Um dia a gente vai poder, né, saber o porquê a esposa dele foi e ele ficou mais aqui. Né? Até ele falou que alguns meses, algum tempo, ele vai ficar aqui, né, por um propósito do Senhor, com certeza, porque ele é um apóstolo do Senhor. Então, muitas vezes a gente não entende, né? Mas a gente precisa aprender a vontade do Senhor. Às vezes não é, com certeza não é como a nossa. Com certeza ele falou que queria que a esposa dele também ficasse viva, né? Mas não. Então a gente tem que aprender a vontade do Senhor, que lá na frente, não às vezes não aqui, mas lá um dia a gente vai aprender o porquê de todas as coisas, né? Então, Enos, ele teve a resposta positiva, né? Porque ele estava querendo que seus pecados fossem perdoados, e o Senhor foi lá e ele sentiu que o pecado dele tinha sido perdoado. Então a gente parou em qual? Acho que foi a do 5, né? E quem pode ler o 6? Quem pode ler o 6? Eu. Um leu o 6 e outro leu o 7, mas a gente vai comentar essa parte até o 8. Tá, então eu sei. Tá bom. Eu, Enos, sabei que Deus não podia mentir. Portanto, a minha culpa foi apagada. E eu disse, Senhor, como isso aconteceu? Eu vou ler o 8. E ele respondeu: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. E muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, a tua fé te salvou. Então, agora eu pergunto para vocês: como isso aconteceu? Sara? Por causa da fé que ele tinha. Muito bem, por causa da fé que ele tinha. E como pode trazer isso para a nossa vida hoje em dia? Como a gente pode trazer isso para os nossos dias? Então, o Senhor respondeu para ele, né, que foi por causa da fé. Então, vou dar minha opinião, depois eu quero que vocês deem de vocês. Né? Às vezes a gente quer muito, vamos colocar que a gente queira uma coisa, mas a gente não faz nada. E às vezes a gente não demonstra fé no Senhor. E aí as coisas não acontecem. Né? E um requisito importante que a gente aprende é que a gente precisa ter fé. E foi isso que ele fez, ele demonstrou fé no Senhor. E o que ele quis, ele conseguiu. Né? E o que eu aprendo nisso para passar para vocês? Que tudo que a gente, na nossa vida, a gente tem que demonstrar fé. Né? E o que é fé para vocês? A gente está sempre aprendendo isso, então vamos lá aprender mais um pouquinho. O que é fé para vocês? É acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que é real. Isso mesmo, a gente sabe que é real. Né? Então a gente é muito abençoado porque a gente não vê. Teve muito povo lá na época de Cristo que eles viram, né, e não demonstraram fé nenhuma. E a gente, não sei se foi na parte lá que depois que Jesus Cristo ele ressuscitou, eu acho que foi Tomé, né, que ele precisou tocar nas suas mãos, né, para ele poder acreditar que ele realmente era Jesus Cristo. E a gente não, a gente vive pela fé, porque a gente nunca viu, né, a gente fala muito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é nosso Salvador, que Jesus Cristo vive. Mas a gente nunca viu. Então a gente vive pela fé, que é isso que a Sara explicou. Né? Que a gente nunca viu, mas a gente sabe que é verdade. E tem um discurso falando sobre a oração de Enos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí.
Foi o discurso do Elder Ulisses. Deixa eu anotei aqui, peraí. Ele fala muito sobre essa oração de Enos. Deixa eu ver se eu achei, peraí. Não é. Vou colocar aqui para passar para vocês. Então tá bom. Enquanto eu acho, né? Então a gente vai continuar. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Imagine que você tem um amigo que faz uma pergunta a você sobre arrependimento e perdão. Pense em como você responderia às perguntas. Como você saberia se precisa ser perdoado de algo? Como você pode receber perdão pelos seus pecados? Como alguém pode saber se foi perdoado depois de tentar se arrepender? Como você responderia ao seu amigo essas perguntas? Vamos começar pela primeira. Como você saberia se precisa ser perdoado de algo? Como você responderia para esse amigo? Enquanto vocês pensam, eu vou aqui procurar o discurso do irmão Ulisses. Como você saberia se precisa ser perdoado de algo? É a primeira, tá? Ninguém? É o momento que você percebe que você fez algo de errado. E como você poderia ajudar seu amigo a ajudar ele se ele estivesse fazendo essa pergunta para você? Nossa, eu não estou achando o discurso. Então vamos lá, gente. Como você saberia se precisa ser perdoado de algo? Então, se eu tivesse, vamos imaginar se eu tivesse realmente com um amigo. Aí ele viesse perguntar para você, como você saberia se eu deveria ser perdoado de algo? Eu ia olhar para ele, você magoou alguém? E se ele tivesse falado que magoou alguém, eu teria falar assim, você vai lá e pede perdão para ele, né, para a pessoa. Fala que não foi a intenção, se foi a intenção você fala que estava no momento que não era legal e você pede perdão para a pessoa. A segunda, como você pode receber perdão pelos seus pecados? Aí você vai lá, se eu estivesse nessa situação, a pessoa me perguntasse, como é que eu posso receber perdão pelos meus pecados? Eu ia fazer como Enos, falar para ele como Enos fez. Você pode orar ao Senhor e você pode sentir no seu coração que você pode ser perdoado. Que o Senhor ele é um Senhor misericordioso, ele pode nos perdoar de nossos pecados. E a segunda, como você pode... Não, a outra. Como alguém pode saber se foi perdoado depois de tentar se arrepender? Essa pergunta, vocês saberiam responder pelos amigos de vocês? Como alguém pode saber se foi perdoado depois de tentar se arrepender? Como a gente pode sentir? Então, a gente pode sentir o quê? Assim como o Espírito Santo ele toca em nosso coração, a gente pode sentir o quê? Uma paz. A gente pode ter bons pensamentos. Aquele pesar que a gente estava sentindo, que não foi perdoado, a gente não pode não mais sentir aquele pesar. E a gente pode sentir leve, né? Porque aquele negócio não vai estar mais... aquelas coisas ruins, aqueles sentimentos ruins não vai estar mais em nós. Então a gente pode sentir leve. E essa é uma maneira que o Senhor pode estar falando para nós que a gente está sendo perdoado das coisas que a gente estava fazendo, né?
Então, continuando. Então, o relato de Enos identifica o que ele fez para obter perdão de seus pecados. E isso pode aplicar na nossa vida também com essas situações que a gente viu. Então tem diversas situações que a gente aprende sobre o perdão, né? E uma coisa eu estava pensando e se lembrando sobre o perdão, né? E uma coisa que eu lembrei foi, né, que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, né, ele, né, falou, né, que para que o Senhor pudesse perdoar aquelas pessoas, né? E tem muitas coisas que acontecem, né, na vida das pessoas que às vezes não melhora porque elas não conseguem perdoar, elas não têm esse sentimento. Eu lembro que um tio meu, ele já é falecido, né? E ele, uma vez que eu fui visitar ele na região dos lagos que ele morava, em Araruama, ele não perdoava a mãe dele que já tinha falecido, já tinha tempo, por conta de uma surra que ela deu nele. E ele não foi culpado. E ele falou pra gente, eu não perdoo ela porque eu apanhei sendo inocente. Eu falei, tio, mas já passou muito tempo, a minha tia-avó já é falecida. Mas ele falou que não perdoava ela. Olha que coisa triste, né? Uma situação aqui que eu passei recentemente, uma coisa triste também. Então, eu moro tipo numa avenida, né? E teve anos atrás que aqui faltava muita água, né? Ainda falta de vez em quando. Então, quando caía a água, meu pai fez uma cisterna bem grande, né? Por conta dessa falta de água. Então, quando faltava água, a gente dava água pro vizinho. E aí sempre jogava borracha para o vizinho também ficar com água. Mas o vizinho, o que ele fez? Ele quis dar uma despertinho. Na madrugada, ele pediu o pedreiro, que era muito amigo nosso, para que pudesse na madrugada fazer uma ligação clandestina da nossa água. Aí, beleza, aí ele pegou e fez essa ligação clandestina. Aí a gente começou a ficar sem água. Aí o vizinho que mora do lado viu, ficou assim, né, pesaroso e falou para nós, falou, olha, o fulaninho, ele pediu para o pedreiro, que era amigo nosso, fazer essa ligação clandestina, né? Aí o meu cunhado, né, que eu estou falando para vocês, porque eu sei que vocês não conhecem, né, e também não tem problema. Ele foi lá, fez lá, ele entende um pouco, né, dessa parte aí de água, foi lá e conseguiu ver lá, cavou e tudinho, e conseguiu ver, aí ficou um clima muito ruim, né? Passaram esses anos. Eu, quando via ele, eu ficava assim, né, meio triste porque pela amizade ele ter feito isso. Ele já tinha feito, o pedreiro já tinha feito outros trabalhos aqui em casa. Mas eu perdoei. Embora ele não tivesse pedido perdão, mas a fisionomia que ele passava para nós era de uma pessoa arrependida. E ele chegou a falar para uma pessoa que ele estava extremamente envergonhado quando ele via a gente na rua. Aí ele falou, eu estou muito envergonhado quando eu vejo algum de vocês na rua, porque não era a minha intenção fazer, mas ela ficou muito na minha cabeça para que eu pudesse fazer esse trabalho. Eu sei que foi desonesto. O que aconteceu? Esse meu cunhado, ele não perdoa de jeito nenhum. Aí a gente precisou de um trabalho que estava tendo estava tendo vazamento lá no quintal deles, como é colado, precisou desse pedreiro vir aqui para poder ver o que estava acontecendo. E ele falou que ia bater, ficou uma situação horrível. Se ele visse ele aqui no quintal, ele ia pegar ele, ia bater muito e pediu por favor para que ele não pudesse ficar aqui no quintal. Então, ele falou que ele não perdoa. Isso está sendo ruim para o pedreiro? Não, está sendo ruim para ele. Porque ele não consegue perdoar, ele está com sentimento ruim. Ele queria bater no homem. E ficou um clima chato porque a gente permitiu dele vir aqui para ver onde estava o vazamento. Então, é muito triste uma pessoa não perdoar. Então, por mais que seja difícil, às vezes tem situação de perdão que é muito difícil de perdoar. Essa não é, porque
ele se mostrou assim que realmente estava arrependido do que tinha feito. Mas que tem situações de que homens da família estrupa seu filho, que mata, e a gente precisa perdoar. É muito difícil. Eu não sei se eu estou nessa condição ainda, mas Jesus Cristo falou que a gente tem que perdoar todos, né? E então a gente aprende com essas lições da conferência, lições do livro de Mórmon, da Bíblia, que a gente precisa perdoar, né? Um dia a gente pode chegar nessa condição de perdoar até as coisas mais graves, né? Então com essa leitura a gente aprende, né, que o Senhor ele perdoa, né? E a gente também precisa perdoar as pessoas. Que horas são, gente? Ainda temos um tempinho ainda. É só rapidinho, que a minha filha está me ligando rapidinho, gente. Então vocês entenderam até aí? Sobre o perdão, sobre o arrependimento. Vocês têm alguma experiência que possa compartilhar? Ninguém quer falar? Aí eu tenho experiência. Então pode falar, adoro experiência. Era uma menina que na época da pandemia, né? E aí era uma aula online, uma aula presencial na época. Só que eu não tava indo no presencial, tipo, ia muito raras vezes. E quando eu fui, essa menina fez um bullying muito intenso assim comigo. Aí eu fiquei com raiva, né? Nossa, nem conheço a menina, já tá falando mal de mim, não sei o que, está tirando bullying. Aí eu fiquei com raiva e falei pra minha mãe, quero sair dessa escola, entendeu? Fala pra coordenadora pra me tirar daqui, porque de transmissão. Que era na pandemia, já era difícil, porque eu não conhecia ninguém. E aí, minha mãe, não, Sara, você tem que perdoar ela, não sei o quê. Aí no final do ano, acabou que ela me pediu perdão. Tipo, lá no final. Durante o ano, a gente foi se falando normal, educadamente, bom dia, né? Aí no final do ano, ela acabou me pedindo desculpa pelo que aconteceu. Lógico que eu já tinha perdoado antes. Mas saber que se eu não tivesse perdoado ela, talvez eu teria amargurado até hoje, né? São umas vezes coisas que acontecem, né, que a gente pensa que não, mas que faz grande diferença na nossa vida, né? É igual esse, né, meu cunhado, né? É simples, né? Mas ele não perdoa. Até meu pai, que é bem carrancudo, aquele, né? Na época lá que ele era militar, que é tudo ali, perdoou, né? Que ele falou, não, eu permito que ele venha aí, porque ele vai ver onde está o vazamento, não sei o quê, mas ele não perdoa. Aí até a minha irmã veio conversar comigo, falou que ele tem que ter um momento dele, o Espírito ainda não tocou no coração dele, que não sei o quê. Mas, né, a gente vê que é uma coisa boa, né? Assim que a Sara teve, né, um bom sentimento, né? Assim, a minha família aqui teve bom, mas eu oro para que esse sentimento possa tocar no coração dele. Ele também evangélico, ele é da igreja presbiteriana, né? Mas falou que mesmo sendo não consegue perdoar. Aí eu imagino, né? E se for uma coisa assim bem mais, né, bem mais difícil, né? Se a pessoa não perdoa isso, uma coisa que mais difícil, como é que perdoa? Né? Se Jesus Cristo falou que a gente tem que perdoar todos, não importa, tem que perdoar todos. Né? Eu não cheguei nessas condições, a condição ainda de uma pessoa, né, fazer alguma maldade com um parente meu, com um filho meu, um assassino, vamos colocar assim. Eu não cheguei dessa condição de perdoar essa situação. Mas essa situação mais simples, embora às vezes que a gente acha, pô, caraca, ele foi feio pra caramba. Mas, Senhor, por favor, que eu possa perdoar. E a gente viu que ele estava arrependido, porque ele ficava com tanta vergonha quando via a gente na rua. E é vergonhoso para ele mesmo, né? E a gente precisa perdoar todos. Então, vamos lá. E depois que Enos fez essa oração, né? Ele... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no manual.
Ah, não. Antes disso, né, como toda aula a gente aprende um princípio, então o princípio importante dessa aula é que, se nos arrependermos e exercermos fé em Jesus Cristo, podemos ser perdoados de nossos pecados e podemos ser curados, né? Eu espero que um dia ele seja curado. E uma coisa que uma declaração, na verdade, que o Elder de F. Utdorf, do Código de 12, ele falou: uma vez que estejamos sinceramente arrependidos, Cristo retirará o fardo da nossa culpa por nossos pecados. Saberemos por nós mesmos que fomos perdoados e estamos limpos. O Espírito Santo será a prova disso. Ele é santificador. Não há maior testemunho de perdão do que esse. Então, né, o Espírito vai tocar em nós, né, se realmente a gente se arrepender verdadeiramente. E o Senhor é tão misericordioso, mesmo assim, que a gente, às vezes, né, me arrependi, daí depois volta a cometer de novo. Jesus Cristo está sempre de braços abertos, apagando aquele erro, né? Aí eu fico pensando assim, nossa, tem gente que, né, tá ali sempre brincando, né, de pecar, e o Senhor tá sempre perdoando. Mas vai ter época que o Senhor vai falar assim, ah, caramba, tá bom, né? Vamos ver se dessa vez a pessoa realmente se arrependeu. Porque ele é tão, né, tão bondoso que está sempre perdoando os nossos erros. Eita, gente, cadê a escritura? Então, deixa eu ver na minha cola aqui. Então, o que a gente aprendeu até aí? Que Enos estava no deserto, caçando em busca de alimento físico. Enquanto estava lá buscando alimento físico, ele estava com fome. Ele pensou no que seu pai Jacó havia ensinado sobre a vida eterna. Enos se ajoelhou e orou ao Pai Celestial, orou o dia e a noite inteira. Uma coisa que a gente pode aprender também com Enos. Enos sentiu sua culpa desaparecer. Ele perguntou como aquilo tinha acontecido, né? E a gente aprendeu que foi por causa da fé que ele demonstrou a Jesus Cristo. E Enos continuou a orar. Depois disso, que eu não estou achando a escritura, mas eu coloquei aqui no meu caderno. Ele orou por seu povo, né? Claro, o povo nefita, né? Que o povo nefita estava começando a cometer vários tipos de pecado. Ele orou por seus inimigos também, que eram quem? Quem eram os inimigos dele nessa época? Lembra da separação dos povos? Então, olha aqui, Nefita e Lamanita. Então, os Lamanitas tornaram-se inimigos dele. Então, ele já estava orando até mesmo pelos seus inimigos aqui nessa parte, que eram os Lamanitas. E suas orações, né, que a gente aprende que foi respondida por conta de sua fé. Então, isso é a base dessa parte aí da oração de Enos, né, no qual foi a nossa aula de hoje. Então, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre o perdão, sobre quem a gente precisa perdoar, sobre o arrependimento. Então, depois vocês tiverem um tempinho, vocês reforçam, né, a leitura de Enos, e essa parte que a gente dessa semana vai ser Enos, eu acho, Omni e Palavras de Mórmon, né? Então depois vocês reforçam essa aula que a gente está tendo, que é muito bonita e é muito legal. A gente aprende várias coisas sobre a oração, sobre como a gente deve orar. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Nicolas? Daniel, Sara, o Eduardo acho que saiu, não saiu, gente? Vocês sabem ver se o Eduardo saiu? Oi. Onde tu tá, Eduardo? Que tu não fala nada. Sou eu, Nicolas. Ah, Nicolas. Ah, tô pensando que é o Eduardo. Ô, Nicolas, o que você pode aprender na aula de hoje? Sobre a oração de Enos. Mas eu curti mais aquela parte que falou que é sobre o perdão, né? Sobre isso também e sobre a oração, que é a mais importante pra gente. Isso mesmo. E, Nicolas, alguém quer fazer mais uma pergunta, gente? Pra gente orar? Não, obrigado. Então tá bom. Eu gostaria de convidar, quem fez a minha oração foi o Eduardo, que sumiu.
Então, gostaria de pedir a Juliana que pudesse fazer a oração para nós. Juliana, pode fazer a última oração para nós? Amém. Gente, uma boa noite. Estudem sobre a oração de Enos, que vocês vão aprender muito, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acabou, Preto. Acabou? Vamos cortar o cabelão? De novo? Vamos cortar esses cabelão do Bigugu? Não é possível. Do Bigugu? Mas vai crescer de novo. Aí a gente corta de novo. Cresceu, a gente corta de novo. Passa navalha nessa bosta aí. O que? Tá parecendo uma montanha? Tá parecendo a montanha da floresta amazônica. Tá parecendo uma montanha da floresta amazônica. Tá. Isso é verdade? Verdade verdadeira. Você sabe o que você tá falando? Sabe? Sabe porra nenhuma. Viu? Então por que você fala isso então? Pra descarar a cara dos outros. Oi? Então você fala isso é por causa disso, né? Faço. Faz? Eu tenho certeza que você vai fazer isso. Eu tenho certeza. Eu posso descer. Se você me deixar. Ele gosta de dar 5 socos no vovô? Ué, eu acho que não, né? Tem certeza? Tem? Absoluta? Sim. Eu acho que não, hein? Implicar com as pessoas, de falar mal das pessoas, de cuspir nas pessoas. Entendeu? Deixa eu não notei aqui o telefone. Por quê? Você quer... Ué, esse telefone também. Esse telefone também aí? Telefone, nossa. Esse notebook. Que cara não quer celular? Tá tirando aquele modelo. O modelo nunca tem. Nunca atende? Não?
Mas será que ela não tá ocupada não? Não. Essa bosta. Caraca, aquele roteiro é terrível. Você vai tentar de novo? Ah, você quer ligar para atender? Uhum. Ah, mas você ligou, mas ela não atendeu. Então vamos fazer exercício. Acabar logo esses simulados. Né? Você sempre faz? É. Você Sim, sempre mas faz. eu deixei aqui, ó, parado. Não está vendo? Não. Gorda, tô no banheiro. Dois. Cagando e em seguida um banhozinho.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Escola Avançada e seja bem-vindo ao curso de Biologia. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui em nossa casa e fiquem à vontade para fazer as perguntas que assim desejarem. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre um processo do ciclo celular que cai bastante nos exames nacionais, ou seja, a mitose. Então, respectivamente, a mitose ela é um processo que faz parte do ciclo de divisão celular e, com falar da mitose, nós temos que falar do ciclo celular. O ciclo celular ele compreende todo o período que vai desde o surgimento da célula até o momento em que ela se divide. Então, o ciclo celular ele é dividido ali em duas etapas principais: a divisão celular e, propriamente dito, a intérfase. Então, vocês observam agora um gráfico onde nós vamos falar um pouco desse gráfico. Então, nós temos a divisão celular e a intérfase. A divisão compreende a mitose, que é a divisão do núcleo, e ela é normalmente seguida imediatamente pela citocinese, divisão do citoplasma. Então, a primeira etapa que nós vamos ter é conhecida como a intérfase. O período que antecede a divisão celular é chamada de intérfase. Esse período ele é caracterizado ali de uma intensa atividade metabólica. Então, a intérfase ela é dividida respectivamente em 3 períodos. Quais seriam esses 3 períodos? Período G1, como vocês observam em azul, G2 em verde, S rosa e M amarelo. No período G1, a letra G vem da palavra gap, tá? Que significa intervalo em inglês, tá? Então ocorre o crescimento de quem? Da célula até ela alcançar o seu tamanho normal. Então há uma intensa produção de RNA no núcleo e síntese de proteínas no citoplasma. Já o período S vem de Stallings e nele a célula duplica o seu material genético graças à replicação do DNA da cromatina. Então, após a duplicação, o cromossomo, que era formado por um cromonema, passa a ter 2 filamentos unidos pelo centrômero. Então, são 2 cromátides irmãs. E o terceiro é o período G2. Duplicado ali todo o material hereditário, a célula ela entra em outro período de crescimento semelhante ao G1, mas com a menor produção de RNA e de proteínas. Então é o momento de um aparecimento das proteínas que irão constituir o fuso mitótico, assumindo um arranjo especial organizado pelos centríolos. A partir daí, então, nós temos esse gráfico que eu vou mostrar agora para vocês. Isso significa aqui dizer que a quantidade de DNA que a célula possui em um determinado momento do ciclo celular varia de acordo com os períodos, sendo mínima no período G1, tá bom? Dobra em S, atinge o valor máximo em G2 e volta a ser mínima na telófase, como mostrado nesse gráfico aqui. Então, propriamente dito, nós temos, a partir desse momento, o processo de divisão celular, conhecido como a mitose e as suas fases respectivas. Então, o que é a mitose? A mitose ela é o processo de divisão celular que origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, a mitose para os seres unicelulares, ela significa a reprodução quando um protozoário se divide, tá? Então, na verdade, originando 2 novos indivíduos. Então, para os pluricelulares, a divisão está relacionada com o crescimento, ou seja, o que seria esse crescimento respectivamente? O aumento do tamanho do indivíduo se dá pelo aumento do número do tamanho das células em que esse indivíduo possui. O segundo tópico seria a renovação celular. Então, certos tecidos substituem periodicamente suas células graças às divisões de células percussoras. Assim ocorre a renovação dos glóbulos vermelhos do sangue e da camada superficial da epiderme. O terceiro tópico seria o processo de regeneração. Alguns tecidos, como o tecido hepático, têm grande poder de substituição das células mortas, graças ali às divisões celulares restantes.
Também temos a cicatrização como um outro fator. Nos casos de perdas de células devido a lesões acidentais ou provocadas, ocorre a substituição do tecido original por outro, formando o que chamamos de cicatriz, né? Isto ocorre quando se faz uma cirurgia, por exemplo. Nós também temos a manutenção do número de cromossomos da célula, ou seja, a mitose ela pode ocorrer em células haploides, conhecidas como células N, células diploides, conhecidas como células 2N, e células triploides, conhecidas como células 3N, entre outras. Todas originam duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, as pesquisas mostram que com o crescimento da célula, a relação entre o volume celular e a área da sua membrana especificamente se torna desproporcional até alcançar o valor crítico que desencadeia ali a divisão celular. Como a superfície da membrana é importante para as trocas gasosas, ou seja, as trocas com o meio externo, se a superfície fica pequena em relação ao volume interno a ser mantido, a célula entra em divisão, originando duas células filhas menores e, portanto, são capazes de absorver os nutrientes necessários à sobrevivência da célula ou do tecido. Então, na mitose, nós verificamos comportamentos característicos dos cromossomos, mudanças na estrutura do núcleo, mudanças também na estrutura membrana nuclear, dos centríolos e, respectivamente, do nucleolo. As fases da mitose são em número de 4 e são denominadas como prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos à primeira fase. A fase da prófase. A fase da prófase é a mais longa especificamente. Ela tem início com um discreto aumento de volume do núcleo, a cromatina começa a se espiralizar, os nucleolos desaparecem. Então, os centríolos, a partir desse momento, eles já são duplicados, eles migram para os polos da célula. Então, durante a migração especificamente, fibras proteicas se colocam como raios, né, ao redor dos centríolos, formando o áspide. Então, surgem também fibras que ligam um par de centríolos ao outro, formando o fuso mitótico ou fuso acromático. No final da prófase, a carioteca se rompe e os cromossomos, através dos centrômeros, ligam-se às fibras do fuso mitótico. Já na próxima fase, nós teremos a metáfase. No caso da metáfase, os cromossomos se deslocam na região equatorial da célula, as cromátides irmãs, ainda unidas pelo centrômero, atingem o seu grau máximo de condensação, tornando-se bem visíveis ao microscópio. É nessa fase que é melhor de visualizar os cromossomos, tá bom, pessoal? E aí nós temos a próxima fase. A próxima fase ela é conhecida como anáfase. Seu início é marcado pela divisão dos centrômeros e a separação das cromátides irmãs. Então, as fibras do fuso mitótico se encurtam e tracionam os cromossomos, arrastando as cromátides irmãs para os polos opostos. No final dessa fase, em cada polo há um número de cromossomos iguais ao que havia na célula que iniciou a divisão, embora algumas com apenas um filamento cada um. Então tem início essa desespiralização dos cromossomos. A partir desse momento, então, nós vamos ter o quê? Uma próxima fase. Essa próxima fase é conhecida como a fase da telófase. No caso dessa fase, os cromossomos estão dispostos em dois conjuntos, um em cada polo. Cada conjunto é envolvido por uma nova carioteca que surge pela fusão de segmentos do retículo endoplasmático.
tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Escola Avançada, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Biologia. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de divisão celular. Especificamente, nós vamos falar hoje um pouco sobre a meiose e as características que a meiose possui. Nós já vimos ali algumas características da mitose, na aula anterior, e agora nós vamos ver um pouco também sobre a meiose, que é bem parecido. Então, a meiose, sigla R, tá bom? Geralmente você vai encontrar. Ela é um processo de divisão celular pelo qual uma célula diploide, conhecida como D2N, ela origina 4 células haploides, reduzindo à metade o número de cromossomos constantes de O Barney são os amigos. O Barney são os amigos. Né, tio? E tu, o que você tá fazendo? Hoje eu gravei a live da Albinha aqui no quarto hoje, discutindo aí do Renos. Hoje, aqui no quarto, a Albinha estava discutindo aí com o pessoal, a Albinha, na ligação, falando sobre Jesus Cristo. Então vou deixar aí para vocês verem como é que ela falou, como é que ela se dedicou. Vou deixar aí para vocês verem, tá? É isso.